A graça e a paz a todos, amados irmãos, estamos aqui hoje para esse vídeo. Irmãos, nesses dias, duas situações aí que tem pegado muito a igreja, aí, duas situações que tem pegado muito aí para os cristãos. Uma é o fato da Camila Barros estar cobrando 40 mil para pregar em uma igreja, em um evento, numa igreja. A outra, a situação da Vitória Souza, que foi pregar no aniversário do Ítalo Santos. E ali ele aniversário que também foi noivado dele, ele que é homossexual e estava noivando ali com o seu noivo. E esses dois temas têm movido muito aí o meio cristão, o meio gospel, né, o mercado gospel. E eu gostaria de estar comentando sobre esses temas. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa o seu gostei ou o seu dislike também, se você não gostar, se você não concorda. Aí deixe sua opinião nos comentários, se você acha que elas fizeram certo, que elas fazem errado, se você concorda com a minha opinião que eu vou dar logo logo. Se você gostou ou não gostou, deixe seu comentário, participe aí também. Sua opinião sempre é bem-vinda. E esses são os dois temas que nós vamos falar hoje aqui. Vou deixar minha simples e humilde opinião, procurando basear tudo na Bíblia. Procurar deixar o menos possível de mim e cada vez mais o máximo possível da palavra, que é o que importa, né? Nossas opiniões, nada disso, o que a gente tem por certo ou errado, nada disso importa quando o assunto é cristianismo, cara. O que importa é o que a palavra nos diz, é o que Cristo nos ensinou. E é isso o que nós devemos levar em conta nessas duas situações, amém? Então eu venho deixar a minha opinião de acordo com a Bíblia. Primeiro caso, aqui nós temos o caso da Vitória Souza, onde ela estava ali no aniversário do Ítalo, e ela recebeu dinheiro para estar ali, e ela apenas pregou coisas boas, apenas pregou, entregou profecias boas. E o que nós temos aqui, amados, é o seguinte: primeiro, ela recebeu para estar naquele lugar, para levar a palavra àquele lugar. E o segundo, ela estava num meio pecaminoso e em nenhum momento ela prega contra o pecado. O maior erro de todos, amados, aqui é ela não pregar contra o pecado. E isso tem claramente aliança com a primeira questão, que é ela receber para estar ali. Por ter recebido para estar ali, ela fica constrangida em pregar contra o pecado, isso é óbvio. E isso é um dos males da geração que cobra muito, né? Desses pregadores que cobram dinheiro para pregar. Ficam de mãos atadas contra o pecado, de pregar contra o pecado daquele lugar. E por mais que se ela fosse uma pregadora que realmente pregasse a palavra de Deus e ela sentisse ali de pregar contra o pecado, ela se sentiria constrangida de estar pregando contra aquele pecado por ter cobrado, amados. E aí você diz, mas irmão, esse pessoal aí que gosta muito do amor, o amor. Sim, amados, Deus ama o homossexual, sem dúvida nenhuma. O homossexualismo não é um pecado maior do que o adultério, do que a mentira, do que a ira, do que qualquer outro pecado. É só mais um pecado, como qualquer outro. E como qualquer outro pecado, Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Se ela tivesse sido chamada para pregar em uma comemoração ao adultério, ela teria que pregar contra o adultério. Se ela tivesse sido chamada para pregar em um evento de exaltação à mentira, ela deveria pregar contra a mentira. É um pecado, amado. E o cristão, ele tem que denunciar o pecado, ele tem que falar contra o pecado. E aqui nós temos algumas situações, falam, mas vocês só falam, vocês querem apontar o dedo e não falam do amor, do amor, o amor, o amor. Tem amor maior do que eu querer você no céu? Tem amor maior do que eu querer
para a sua vida Cristo e Deus na sua vida de verdade, tem amor maior do que eu querer que você largue o seu pecado e sirva uma vida aqui nessa terra a Deus, e quando partir daqui você vá para o reino dos céus. O amor de verdade é eu deixar você aqui sendo, entre aspas, feliz no seu pecado, e você, quando morrer, ir para o inferno. Porque para nós cristãos, quando o pecador morre no seu pecado, quando ele morre sendo escravo do seu pecado, sem aceitar a Cristo e sem viver uma vida em Cristo, ele vai para o inferno, amados. Então o que a Vitória Souza fez ali, pregando para aqueles homossexuais, sem criticar o pecado deles, sem expor o pecado deles, sem pregar o arrependimento do pecado deles, amados, foi ajudá-los a ir para o inferno. Foi ajudá-los a achar que eles estão certos, que a prática deles é certa. E para o cristianismo, para a Bíblia Sagrada, não é. Para a Bíblia Sagrada não é. Paulo diz claramente aos romanos. Ah, mas irmãos, só aparece aos... Irmãos, cada livro da Bíblia ele tem um povo a qual ele era direcionado. Por que Paulo fala isso aos romanos? Porque essa era uma prática comum aos romanos. A homossexualidade era uma prática comum aos romanos. Então Paulo fala aos romanos, por isso ele fala aos romanos somente. Então, ela vai ao meio pecaminoso e não fala contra o pecado. Ela cobra dinheiro para falar a palavra de Deus, e quando chega no local, ela não fala a palavra de Deus. Ah, mas irmãos, Jesus, ele vivia no meio dos pecadores. Sim, amados, ele vivia no meio dos pecadores. Mas ele vivia no meio dos pecadores, falando contra o pecado. Ele vai à casa de Zaqueu, mas aí quando ele chega na casa de Zaqueu, ele prega a verdade para Zaqueu, e Zaqueu se arrepende e decide devolver todo o dinheiro que ele roubou, e Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. Quantos homossexuais falaram, não vou mais praticar a prática homossexual por causa da pregação da Vitória Souza? Quantos ali se arrependeram de seus pecados, das suas práticas, e falaram, eu vou mudar, não vou mais praticar isso por causa da pregação da Vitória Souza? Nós vemos no vídeo entregando ali a suposta profecia, né, a profetada, pro Ítalo, e ele chorando, se derramando as lágrimas, e no dia seguinte, quando o povo começa a criticar, a frase dele nas redes sociais é: eu não paguei ninguém para vir julgar o meu erro, eu não paguei ninguém para estar aqui para dizer o que eu posso fazer de certo ou errado. Houve grande arrependimento dele por causa da pregação dela, né? Houve algum arrependimento dele nessa prática que é abominada por Deus, não é por mim, não é por ninguém, é por Deus, tá? Eu tô aqui para falar daquilo que Deus diz na palavra dele, que ele é contra. E o rapaz simplesmente falou assim no dia seguinte: eu não paguei ninguém para vir aqui me dizer o que é certo ou errado. Então, fica aí a vocês que estão defendendo ela, que estão falando, mas a coitadinha, não sei o que lá, não muda não. Não muda não? Como não muda não? Ela é uma jovem aí, tem, acho que se não me engano, 16 anos. Há tempo ainda dela pegar, parar, cancelar todas as agendas e estudar a Bíblia, e estudar a palavra, se ela ainda não conhece a palavra, que ela estude a palavra, para poder, depois de um tempo, voltar a pregar, para que ela pregue a palavra, e não apenas fique entregando profetadas, e não apenas fique fazendo alusões imaginárias de que, celular, isso e aquilo, não. Amados, o cristão que quer falar de Deus, ele tem que falar o que está aqui. Tem que estar aqui, ó. Se não tiver aqui, esquece. Não tem essa de comentar sobre experiências próprias apenas e falar coisas bonitas para emocionar. Não, esquece. Esquece tudo isso. O cristão prega a palavra, amados. Que é a palavra de Deus que muda, que transforma o coração. É o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. A gente somos só instrumentos de Deus para levar a palavra. Mas a obra quem faz é o Espírito Santo.
A obra quem faz é a palavra de Deus. Amém? E aí, amados, nós vemos as pessoas aí, muitos famosos, pregadores, pastores famosos inclusive, não, força aí, porque o povo gosta muito de julgar. Ah, a palavra de Deus diz não julgueis. Realmente, não julgueis para que não sejam julgados. Porque da mesma maneira como medides serás medidos. Essa palavra é claramente está falando sobre o julgamento hipócrita. Eu não posso julgar um adúltero se eu sou adúltero. Eu não posso julgar um mentiroso se eu sou mentiroso. Eu não posso julgar um gay se eu sou gay. Realmente. Mas agora, se eu não cobro para pregar, eu posso fazer julgamento sobre quem cobra. Se eu não sou um adúltero, eu posso fazer um julgamento sobre quem é adúltero. Porque a palavra nos manda julgar as pessoas para que nós sabermos quem é quem. A que Deus ele serve, a que Senhor ele serve. Então, amados, esse blá 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 aí de distorcer a palavra. Ah, não julgueis, não julgueis. Pegam apenas o não julgueis, mas esquecem todos os versículos antes e depois. Isso é algo muito normal nesse evangelho de hoje em dia, né? Esse falso, suposto evangelho de hoje em dia, onde a palavra é distorcida e as pessoas caem no blá 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 por não conhecer a palavra, né? Assim também nós vemos o caso da Camila Barros, que cobrou 40 mil para pregar no evento, não foi pregar, porque o Gessé Aguiar participou do evento. Ela teria que ter pregado. Ela está errada já de cobrar. Ela já está errada em cobrar. E errou a segunda vez em não ter pregado. Ela deveria ter pregado. E aproveitava que ele estava lá e pregava contra o pecado. Era uma chance que ela perdeu de Deus usar ela aí, talvez até para tocar nele. Talvez até para abrir os olhos dele e ele talvez largar essa prática. Mas não. Não. Pensando na imagem, única e exclusivamente na imagem dela. Não, porque eu não posso ir. Pensando em o que aconteceu com ela, o que aconteceu com a Vitória Souza, a gente tá perdendo a agenda. Não quis pregar. Não quis pregar. E aí o Gessé por birra, sei lá o que, jogou tudo à tona, que ela cobrou 40 mil, amados. 40 mil para pregar a palavra de Deus. 40 mil para pregar a palavra de Deus. Quando Jesus enviou 70, ele diz para não levar nada com eles, comer, beber apenas o que as pessoas derem para eles, para não cobrar nada para falar a palavra de Deus, para não cobrarem nada para orar, interceder em uma casa. E aí, em Marcos, lá, antes de Jesus ser elevado ao céu, ele diz: ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E ele em nenhum momento diz para cobrar. O id é de graça, você recebe a Cristo de graça, o id é de graça. Você não pode cobrar para levar a palavra de Deus. Mas, irmão, ela tem custos, irmão. Amém. Então você chega assim no contratante e fala: ó, paga minha gasolina, se tiver que voltar, e paga aí, dá volta, pague ali a estadia e pronto, acabou. Se quiser abençoar com alguma coisa além, abençoa. Se não quiser também, glória a Deus. Irmãos, vocês conhecem um tal de apóstolo Paulo? Acho que vocês já devem ter ouvido falar. O rapaz que mais escreveu no Novo Testamento. Então, esse rapaz, ele talvez foi o que mais fez a obra de Deus ali no Novo Testamento dos apóstolos. Sabe o que ele fazia? Ele trabalhava. Por incrível que pareça, Paulo trabalhava. Em várias cartas ali ele diz claramente que ele trabalhava. E ele trabalhava e dizia que para não ser um incômodo para os irmãos, para não ser um peso na vida dos irmãos. Então, se o rapaz que mais pregou e mais instituiu igrejas e que mais levou o evangelho trabalhava, por que você, cantor, você, pregador, não pode trabalhar? Você não pode ter um emprego para não cobrar para ir pregar? Mas aí eu não consigo me dedicar e não sei o que. Paulo conseguia, amados. Os apóstolos conseguiam. Por que você não consegue? Por que você não consegue, hein? Bom, isso aí foi o que foi meu pensamento aí sobre esses acontecidos. Se você concorda, compartilha, deixe seu like, comenta.
aí no vídeo. Se você discorda, deixe seu dislike, comenta no vídeo, que é importante também. Vem aí com bases bíblicas, não venha só com essas palavrinhas de mas Deus é amor, mas sua opinião, sinceramente, e desculpe por falar, não me importa se ela for fora do que a Bíblia diz. Se ela for fora do que a Bíblia diz, sinceramente, não me importa. Agora, se você tem uma opinião contrária à minha, com bases bíblicas, aí nós conversamos sobre o assunto, amém? É isso daí. Espero conseguir deixar aí pra vocês minha opinião sobre o assunto. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha, dá o seu like e tamo junto aí. Até a próxima. Falou.